Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer enormemente ao pastor Ibrael por me confiar seu púlpito. Em nome de quem, pastor? Transmita minhas considerações ao conselho da igreja dos bancários, ao pastor Silvano, toda a sua equipe. Meus irmãos, eu fiz uma saudação aqui inicial que vocês sempre escutam falar, porque está presente nas cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo, ele começa com essa saudação. Vocês lembram o que foi que eu acabei de falar? Graça e paz. E sempre que eu escuto esse termo, ou leio na Bíblia, me remete a um ponto fundamental, ou dois pontos fundamentais da vida como cristão. Primeiro, que a gente precisa lembrar que nós estávamos endereçados para um local e Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça, nos levou a outro local. Nós estávamos destinados a ir para um local, como a própria Bíblia diz, um local onde o fogo não se apaga e o verme não morre, um local onde tem choro e ranger de dentes. Mas Deus, por sua plena misericórdia, por sua bondade, nos levou para um outro local, para a sua casa, para a casa dele, um local onde a gente tem pleno regozijo, um local onde nós estaremos ceando com ele, no banquete com ele, adorando, louvando, e um local onde não tem choro nem ranger de dentes, não tem sofrimento, não tem pecado. Essa transposição de um endereço para outro é fruto da graça de Deus. Amém? Mas também nos é lembrado um outro aspecto. Nos é lembrado que houve um custo para isso. O custo da própria morte do seu filho, do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Esse sacrifício de Cristo na cruz trouxe uma nova condição. Deus, quando nos olha do céu, ele não nos vê como pecado, porque ele nos olha através do seu filho. O pecado está no seu filho. Deus nos vê como seus filhos adotados. Então nós, com a morte de Cristo na cruz, reconquistamos o direito de conversarmos com os céus outra vez. Isso é a paz. Então que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam profundamente na vida de vocês e que esses conceitos sejam sempre lembrados. Amém? Vamos então, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho conforme Mateus, capítulo 27, versículo 33. Nós vamos ler até o verso 54. Se os irmãos puderem ficar de pé em reverência à palavra, aqueles que assim puderem. Todos alcançaram já Mateus 27, versículo 33? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu peço desculpa aos irmãos, porque hoje eu amanheci com pouca fone, com a garganta falhando um pouco. Então pode ser que saia alguma nota fora do tom. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, do meio-dia às 3 da tarde, portanto, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em voz alta, dizendo:
Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Os irmãos podem sentar. Peço que, nesse momento, curvem suas frontes, fechem seus olhos. Vamos a mais um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós reconhecemos a nossa total dependência da Tua Palavra. Reconhecemos que sem as Tuas revelações em nossas vidas, a nossa vida corre ao léu, sem nenhuma direção. Te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito interceda em nossas mentes nesse momento, nos trazendo o verdadeiro entendimento daquilo que Tu nos queres dar. Que seja motivo de quebrantamento dos nossos corações, transformação das nossas vidas, Pai, e as nossas vidas sendo transformadas, seja motivo de crescimento do Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Recebe a nossa oração, Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, como o pastor Ibrael acabou de falar, nós estamos numa época em que as igrejas reformadas, dentre elas a nossa, comemoram e intensificam muito os ensinamentos do evento do 31 de outubro de 1517. Né? Vocês podem até estar se perguntando o que esse texto que eu li hoje, agora, poderia correlacionar, poderia ter alguma correlação com os 5 temas da reforma. Tem tudo a ver, minha gente. Porque a reforma protestante ela está baseada numa doutrina chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. E não há que se falar em salvação sem necessariamente ou obrigatoriamente passarmos pela cruz do Calvário. Tá? Ali é que está a nossa salvação. Portanto, esse texto, vocês vão ver, ele tem contido grandes significados para nós nessa noite. Nós vamos perceber um a um. Provérbios 30 diz, toda a palavra de Deus é pura. Ele é o escudo para o que neles confiam. A palavra de Deus, as Escrituras, é a base da nossa vida. É a nossa regra de fé e prática. Nas Escrituras nós assentamos todo o nosso proceder. Nas Escrituras nós enxergamos os demais itens da reforma. Pelas Escrituras nós despertamos a nossa fé. Despertando a nossa fé, nós alcançamos a graça. Pelas Escrituras nós vemos o agir de Cristo Jesus. Pelas Escrituras nós reconhecemos que Deus é o único Criador e é o único a quem nós devemos dar honra, glória e louvor. Esse é o primeiro ponto da reforma, sola Escritura. Esse livro que está diante de mim, que está diante de vocês, que seja a base, o fundamento das vidas que vocês carregam. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele dizia, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aonde que está a palavra de Cristo? Nas Escrituras. A fé vem pelas Escrituras. O ler e o ouvir da pregação desperta a nossa fé. O despertar na nossa fé está na leitura da Bíblia, no ouvir da pregação. Paulo também diz em Romanos, capítulo 1, o justo viverá pela fé. Esse foi o versículo que deu toda a base de calma para Lutero. Lutero ele vivia em pânico quando escutava a palavra juízo divino. Mas com esse versículo, que o justo viverá pela fé, ele pôde ter paz de coração.
A fé que nos justifica, a fé que nos afasta de intermediários entre nós e Deus, a fé que nos faz compreender a mensagem da cruz através do Evangelho. É pela fé que nos apropriamos da graça de Deus e alcançamos a salvação. Em outro versículo, escrito aos Efésios, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não é dom de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação, ela está apartada de qualquer trabalho nosso, de qualquer esforço, de qualquer mérito que a gente tenha. Ela é uma obra única e exclusiva de Deus. Existe uma parábola, que eu acho que é Calvino que cita muito isso, não é, pastor? Do mendigo. Ele compara a fé e a graça com um mendigo que está jogado nas esquinas da rua, se alimentando dos restos de comida das latas de lixo, e de repente passa uma pessoa diante dele com um belíssimo prato de comida, daqueles que a minha sogra costuma fazer. A única coisa que resta a esse mendigo é estender a sua mão em direção a esse prato de comida. E essa pessoa, sem ter nenhum favor daquele mendigo, lhe coloca o prato de comida na sua mão. A fé aqui é representada por esse braço e essa mão estendida desse mendigo. E a graça é o prato de comida que lhe vem como salvação. Esse mendigo, ao estender a sua mão, reconhece a sua miséria. Nós, pela fé, estendemos as nossas mãos a Deus e reconhecemos que somos caídos, pecadores e necessitados da sua graça. Essa é a correlação. Esse é o outro ponto da reforma. Sola gratia. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia. Pelas Escrituras despertamos a fé, pela fé alcançamos a graça. Vem mais um outro ponto da reforma, que nós aprendemos também nas Escrituras. Soli Deo glória. Somente ao único Deus e verdadeiro é que devemos dar glória. Ele é o Criador de tudo e de todos. Diante dele é que devemos dobrar os nossos joelhos, dando-lhe toda a honra, glória e louvor. E tem mais um ponto da reforma, que é o que eu quero comentar hoje com vocês. Solos Christus. Somente Cristo. Somente Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não há outro intercessor entre nós e os céus. Apenas Cristo Jesus. É esse Cristo que nós vamos discutir um pouco hoje. Tá bom? Eu queria começar com vocês, antes de entrar no texto propriamente dito, repassando um pouco da presença de Cristo no Antigo Testamento. Na minha Bíblia não existe a palavra Jesus no Antigo Testamento. Eu acho que na de vocês também não, tá? Vocês nunca viram, né? Escrito Jesus no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento Jesus está oculto. É como se tivesse um véu sobre ele. No Antigo Testamento Jesus está velado. No Novo Testamento esse véu é removido e ele vem a ser revelado. Mas existem inúmeros apontamentos no Antigo Testamento para Jesus. Existem textos e mais textos que chamamos de textos messiânicos. As primeiras páginas da Bíblia já mostram isso. Gênesis capítulo 3 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a serpente, a mulher Eva, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente de Eva que fere e destrói o maligno, quem é? Cristo Jesus. Isaías é um profeta que não cansa de falar de Cristo, não cansa de apontar para ele. Ele diz no capítulo 7, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel que significa? Deus conosco. O próprio Cristo, o Deus conosco, que viveu entre nós. Isaías também diz um outro versículo fabuloso, que por sinal é muito dito agora nessa época de final de ano, de Natal, que nós vamos entrar. Isaías 9 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que eu acho fabuloso, pastor Ibrael, nesse texto, é que Isaías se refere, na mesma frase, a Jesus com o verbo nos 3 tempos. No passado, o menino nos nasceu. No presente, o governo está sobre os seus ombros. E no futuro, o seu nome será. Quem é aquele que é, que era e que será? Cristo Jesus. Malaquias
Também diz no seu capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro é uma alusão a João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse anjo da aliança que nós tanto desejamos e assinamos em nossos corações? Cristo Jesus. Miqueias também fala isso, aponta para Jesus com muita personalidade. Ele diz, e tu, Belém Efrata, ele é até mais preciso, ele cita até o local. Pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é que é o rei de Israel? Não esse Israel que está em guerra, mas aquele Israel celestial, que nós fazemos parte dele, Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento, com setas apontando para Cristo no Novo Testamento. Mas chega o dia em que esse menino nasce, o menino que Isaías nos falou. Ele nasce, e Lucas narra a simplicidade que esse menino habitou entre nós. Lucas diz assim, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Gravem essa palavra, filho primogênito. Enfaixou e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O rei de Israel, premeditado, previsto pelos profetas, nasce com toda simplicidade, numa manjedoura. Mas esse menino cresce, muito novo ainda, começa a pregar no templo, e as pessoas se assustam com o conteúdo que ele tem. E ele cresce, fica adulto, começa o seu ministério e começa a incomodar. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Por favor, não desmarquem Mateus 27, tá? Porque nós vamos mexer bastante nesse texto. Mas dê uma chegadinha em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 22 ao 24. Bote uma marquinha nas suas Bíblias, uma fita, um marca-texto. Depois nós voltamos a ele. Todos alcançaram Atos capítulo 2, a partir do verso 22? Esse é o discurso de Pedro, é o primeiro discurso, o primeiro sermão da igreja. Pedro diz assim, narrado por Lucas, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele e entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, prestem atenção, pelo determinado desígnio, algumas versões dizem conselho, e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Pedro aqui faz um resumo do que aconteceu com Jesus. Essa palavra, essa expressão, determinado desígnio, é muito mais do que um simples desejo de Deus. São as disposições do Senhor, seus planos, propósitos de amor por nós. Presciência de Deus é o saber que Deus possui de tudo que está por vir. O que significa dizer, meus irmãos, que essa passagem que eu li e os termos que eu vou comentar a partir de agora não são obras do acaso. A morte de Cristo, a sua crucificação, estava em todo momento sobre o domínio, sobre a presciência, sobre o desígnio de Deus, sobre o comando e sobre a sua ordem. Não é obra do acaso, por mais doloroso que seja. Eu estou dizendo isso, eu selecionei esse texto, porque os comentários que eu vou fazer a respeito desse texto da crucificação, da morte de Cristo, e crucificação e morte, ele podem trazer algumas expressões pesadas. Mas essa é a minha intenção, machucar um pouquinho. Vejam bem, se a gente olhar todo esse processo da morte de Cristo, foi um processo, digamos, jurídico. Uma pessoa foi executada. Para ela ser executada, houve uma condenação. Para haver uma condenação, teve que ter um julgamento. E para ter um julgamento, teve que ter uma acusação. Ou seja, Jesus foi acusado, Jesus foi julgado, ele foi condenado e executado. Vocês já pararam para analisar
Quais foram as acusações que Jesus sofreu? Vamos tentar descobrir, na luz da Bíblia, o que ele eventualmente pode ter. Leiam comigo o versículo 37. Eu estou no texto base, tá? Mateus 27. Leiam comigo o versículo 37. Vocês podem ler todos juntos comigo? Por cima da sua cabeça puseram escrita o quê? A sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aqui está claro, uma das acusações. Esse mesmo texto que eu li, Marcos, Lucas e João, também fazem o mesmo relato. Algumas considerações que Mateus não traz, eu vou trazer também para a nossa conversa. Lucas e João dizem que essa mesma expressão foi escrita em 3 idiomas, em latim, grego e hebraico, de modo a abranger a lei romana, a filosofia grega e a religião. Em um outro texto, diz até que os sacerdotes chegaram a Pilatos e disseram: Pilatos, não escreva que ele é o rei dos judeus, diga que ele se dizia rei dos judeus. Pilatos disse: o que eu já falei, já mandei escrever, já escrevi, e fica por assim mesmo. Mas a intenção dos judeus era que fosse escrito que ele se dizia rei dos judeus. Vocês observam aqui um recado para a filosofia grega, para a lei romana e para o povo da religião. Esse era o recado que Roma queria dar. Não mexam. O único rei que nós temos é César. Não se arvorem a querer ser rei, porque o destino é esse, é uma cruz. Foi isso que fizeram com Cristo. Uma outra acusação que Jesus sofreu. Eu queria que vocês voltassem agora para o capítulo 26, uma paginazinha antes. Eu queria ler o versículo 21 com vocês. Uma página antes apenas. Versículo 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Acusação de desordem e atentado contra o templo. Jesus estava sendo acusado de vandalismo, de vilipêndio. Foi uma outra acusação que ele sofreu. Ele está dizendo que vai destruir o nosso templo e vai reedificá-lo em 3 dias. Esses boca aberta mal sabiam que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, não a templo feito de pedras. Mas mesmo assim ele foi condenado. Continue onde nós estamos. No verso 62 diz o seguinte, vamos ler até o 66. Estou no capítulo 26 ainda, verso 62. Levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Terceira acusação contra Jesus: blasfêmia. Relembrando, ele foi acusado de se arvorar ser o rei dos judeus. Ele foi acusado de ser destruidor, de querer destruir o templo. E ele foi acusado de blasfêmia, de querer ser o filho de Deus. Vamos voltar para o capítulo 27. E eu queria ler um versículo que nós não lemos no nosso texto. É o versículo 62 do capítulo 27. Aliás, desculpem, 63. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivo, dizia: depois de 3 dias ressuscitarei. Isso aqui, gente, Jesus já estava morto, e os sacerdotes foram até Pilatos pedir para que protegessem o túmulo, para que ele não fosse removido dali de dentro e não se visse de Marte. E aqui, nesse momento, eles acusam Jesus de quê? Embusteiro. Vocês sabem o que é embusteiro? Embusteiro é um enrolão, é um trapaceiro, um mentiroso. Aquele famoso 171 que a gente fala por aí. Jesus foi acusado de ser rei dos judeus, de destruir o santuário e reedificar em 3 dias. Foi acusado de blasfêmia, de se dizer que era filho de Deus. E ainda depois de morto acusaram de embusteiro.
Essas foram as acusações que levaram Jesus à cruz. Justo ou injusto? Não me importa agora fazer essa avaliação. O fato é que, como eu li no capítulo de Atos, estava sob o desígnio e presciência de Deus. Mas, meus irmãos, depois de condenado injustamente, e lembrando que a condenação de cruz, a morte de cruz, era um evento reservado para bandidos de alta periculosidade, coisa barra pesada. Aqueles dois que estavam do lado de Jesus não eram flor que se cheire, eram criminosos pesados. Os ditos ladrõezinhos de galinha resolvia-se na base do chicote, davam umas lapadas ali, deixavam uns dias presos, depois eles iam embora. Mas os bandidos de alta periculosidade recebiam a pena de crucificação. E era uma pena expositiva. Eles não levavam, não era um local escondido. O local de crucificação, esse Gólgota, era um local à beira da estrada. Aqueles condenados ficavam expostos para servir de exemplo. Foi assim que fizeram com Jesus. Mas teve mais. Não apenas bastasse crucificá-lo, até o momento da crucificação, abriu-se um grande palco de horror em Jerusalém. É como se fosse um grande teatro em que as cortinas se abrissem e se instalasse uma cena de flagelo. Observem, eu não vou ler, pedir para vocês abrirem, mas Marcos, trazendo agora uns adicionais que os outros evangelistas trazem, Marcos, no capítulo 14, diz que puseram-lhe alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer, profetiza. E os guardas tomaram a bofetadas. Lucas também diz, os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e vendando-lhe os olhos dizia, profetiza-nos, quem é que te bateu? Sabe o que é que eles faziam com Jesus? Ele já estava condenado a ir para a cruz, precisavam fazer isso. Cobriram o rosto dele, botavam um pano, enchiam de pancada, murros e bofetadas, depois tiravam o pano e perguntavam, tu não é profeta? Adivinha de nós quem te bateu? Jesus calado estava, calado ficou, botavam um pano de novo e mais pancada nele. Tome pau. E tiravam, e agora? Tu sabe quem é? Foi isso que fizeram com ele. Veja o versículo 26 do capítulo 27 ainda. O que é que diz? Versículo 26. Então Pilatos soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus foi açoitado. Esses açoites, meus irmãos, esse instrumento de açoite que os romanos usavam, os chicotes que eles usavam, não era um chicote qualquer. Não era aquele chicote para deixar marcas no lombo, não. Eles tinham na ponta do chicote, eles botavam fragmentos de ossos, até madeira também, que tinham o objetivo de rasgar, de dilacerar a pele. Aquelas chicotadas que Jesus levou, não só marcaram o seu lombo, mas estragaram a sua pele, rasgaram a sua pele. Foi isso que fizeram com ele. Continue nesse versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando suas vestes, cobriram com um manto celeste. Tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. Ele já havia levado murros e bofetadas. Já havia sido açoitado. Ainda acharam de colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Continuando no verso 30. Verso 30. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Botaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Deram um caniço, um bambu, uma vara, simbolizando um cetro de um rei. E já tomaram aquele cetro da mão dele e bateram com aquele negócio na cabeça dele. Batiam com a madeira na cabeça de Jesus. Depois dele ter sido açoitado e levado pancadas, murros e bofeteados. João, no capítulo 19, ele relata que depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. Esse é um cumprimento do Salmo 69. E o que foi que fizeram? Deram vinagre para ele. Jesus tinha sede e deram vinagre.
Mas aqui tem um requintezinho a mais que a gente não entende. Vocês sabem por que deram vinagre para ele? Não foi para, como a gente diz, tirar uma onda, não. Ah, ele está com sede, vamos dar vinagre para ele, que quando ele tomar ele vai fazer uma careta porque o negócio é amargo. Não, nada disso. O rito de crueldade era muito maior. Deram vinagre porque eles queriam aproveitar o efeito do álcool no vinagre e funcionar como um analgésico, para que Jesus suportasse um pouco mais as dores. E aquele palco de horror tivesse alguns minutos a mais. É como um show de Roberto Carlos, quando termina, o povo pede bis, né, pede a última música. Eles queriam isso, que durasse um pouco mais aquele palco de horror. No verso 35, finalmente diz que o crucificaram às 9 horas da manhã. Jesus foi injustamente acusado, sem necessidade, foi torturado. Mas não só isso, teve mais. Nesse momento, o que entrava nos seus ouvidos era apenas escárnio, zombaria e desrespeito à sua pessoa. Vejam o verso 29, o que diz, do capítulo 27. Verso 29. Tecendo a coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando diante deles, o escarneciam. Isso eram os soldados romanos. As autoridades romanas que estavam ali para cuidar e proteger de todo o processo de crucificação, escarneciam, zombavam de Jesus. Vejam o que diz o verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Os transeuntes, as pessoas que estavam passando ali na beira da estrada, meneavam a cabeça, zombavam dele também. Naquela época, Jerusalém estava no momento da Páscoa, e a cidade estava apilhada de gente. É como Campina Grande aqui na época do mês de junho, dobra a população. E ali passava pessoas e mais pessoas. E aquelas pessoas, talvez muitas delas nem soubessem quem era Jesus, meneavam a cabeça, demonstrando todo o desprezo com ele. Não fica por aí não. Vejam o verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo dele, diziam. Até as autoridades religiosas escarneciam de Jesus. Os soldados, representando os homens da lei, as pessoas, nos representando, tá bom? E os homens da lei. Mas tem mais, vejam o verso 44. E os mesmos impropérios, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até o suprassumo do lixo da sociedade, que estava ladeando Jesus, zombava dele. Zombava dele. Meus irmãos, eu faço uma pequena reflexão aqui nesse momento. Sempre que eu leio esse texto, me dá um aperto no coração, muito grande. Me dá um aperto muito grande porque eu sei que o combustível que moveu esse povo a fazer tal selvageria, esse mesmo combustível está no tanque do meu carro, no meu tanque, tem dentro de mim. Isso é uma coisa que foi conquistada lá atrás, lá no Éden, uma coisa chamada pecado. Pecado. O que me consola e me conforta é que em mim habita o Espírito Santo de Deus, que abafa essa coisa negra que nós herdamos. Ele foi injustiçado, foi espancado, foi escarnecido. Não ficou por aí. Vejam de volta ao versículo, capítulo 26, verso 56. Verso 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. Todos os seus discípulos. Jesus estava só, à sua própria sorte. Agora eu peço uma atenção especial dos irmãos. Que nós vamos ler o texto, que é a doutrina da expiação. É o miolo, o coração do Evangelho. Leiam comigo o versículo 46 do capítulo 27. Está muito chato esse negócio de ficar mexendo para lá e para cá na Bíblia? Tá bom? Vamos ler o versículo 46 do capítulo 27. Por volta da hora 9,
clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi só os discípulos, o próprio Pai o abandonou. O próprio Pai o abandonou. Eu queria que os irmãos, por gentileza, abrissem suas Bíblias na primeira carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. A partir do verso 23. Amém? Estão procurando ainda? Enquanto vocês procuram, eu tomo um pouquinho de água. Por gentileza. Obrigado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Peço também que os irmãos, agora como diz a história, dê um ré para trás, e vão até o livro de Isaías, capítulo 53. Uma leitura um pouquinho maior. Isaías 53, a partir do verso 4. Ok? Isaías 53, verso 4. Posso ler? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Lembra que eu falei da paz no comecinho? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse é o coração do Evangelho. A dor física e mental que Cristo sofreu foi pequena diante da dor da imputação dos nossos pecados em suas costas. O Pai virou-lhe o rosto e o deixou ao seu sofrimento. Cristo sofre a dor do nosso pecado. Do seu, da senhora, do irmão, da minha esposa, do meu sogro, dos meus filhos, do rapaz que está ali, da senhora. A dor que ele sofreu na cruz foi pequena diante da dor da imputação dos nossos pecados. Nesse momento, nosso pecado, a nossa culpa, sai de nós e vai para ele. Amém? Tem mais. A conversa está muito comprida? Pois orem a Deus, que eu estou nem na metade, viu? Dizem que pastor presbiteriano, eu não sou pastor, mas dizem que pastor presbiteriano gosta de falar muito. Isso é uma injustiça, não é, o pastor Ibrael?
E o pior é que é verdade mesmo, viu? Meus irmãos, mesmo estando diante daquele palco de horror, sendo torturado, Cristo é capaz de coisas inexplicáveis aos olhos humanos. Ele, naquela cruz, pregada ali em cima, ele é capaz de oferecer perdão. Lucas diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo é capaz de perdoar aquele povo. Será que a gente é capaz de perdoar? Olha o tamanho da capacidade do perdão de Cristo comparada com a nossa. Ele oferece perdão e ele oferece salvação. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe para quem ele falou isso? Para aquele bandido que estava à sua direita. Foi preciso apenas um lampejo de fé e arrependimento daquela coisa lá, para que Cristo lhe desse a salvação. Lembram que eu falei no princípio a palavra primogênito? Cristo, na sua cruz, ele ainda tem o cuidado, a preocupação do zelo com sua mãe. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus, como primogênito, ele não abandona a sua mãe. Ele deixa sob o cuidado do seu discípulo amado. Mas vem um momento final. Mesmo ali, estando naquela cruz, Jesus ainda é capaz de orar. Ele conversa consigo mesmo, reconhecendo que o seu objetivo foi atingido. A missão que o Pai lhe dera foi cumprida. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Sua missão foi cumprida. A nossa conta foi paga por ele. Ele conversa com o Pai e ora. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Esse é o momento da rendição. Ele é Deus, não pode morrer. Então, gentilmente, ele devolve ao Pai o seu espírito. Essa é a sexta-feira. É duro aquilo, né? Eventos aconteceram no entorno daquele momento. Houve trevas. No nascimento de Jesus, o céu brilhava, as estrelas cintilavam, a coisa mais linda do mundo. Na sexta-feira houve trevas. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. A natureza criada também é impactada por esse evento. O véu do santuário foi rasgado na hora das 3 da tarde, de cima a baixo. Tem aquele hino que a gente sempre canta, que o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Encerrou-se a intermediação com Deus através de homens. A intermediação agora é feita única e exclusivamente por Cristo Jesus. Possuídos de grande temor, os centuriões, os soldados que estavam ali em volta, se renderam e reconheceram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas lições a gente pode tirar daqui, meus irmãos. O ato da morte de Cristo está definido desde a eternidade, não é coisa nova, não nasceu na traição de Judas, nem na sem vergonhice do Sinédrio, nem no julgamento de Pilatos. É uma coisa que está definida, está sobre o desígnio e presciência de Deus. Aquele local de horror, aquele palco de tragédia, transformou-se num altar de adoração para a honra e glória de Deus. Ali, naquele local, a justiça de Deus foi aplicada. Mais um ponto. Nós não temos razão mais para temer o castigo de Deus. Cristo já fez por nós. A conta já foi paga. Vocês lembram daquelas citações que eu fiz lá no começo do texto dos profetas? Deixa eu ver se eu acho novamente aqui. De fato, o autor de Gênesis estava certo. O descendente da mulher veio para esmagar a cabeça da serpente. Isaías também estava certo. O Emanuel, o Deus conosco, viveu entre nós. Isaías também estava certo. Um filho nos foi dado. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, ele é o nosso príncipe da paz. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. Malaquias também estava certo.
Ele é o anjo da aliança a quem nós tanto ansiamos. Miqueias também estava certo. Ele reinou em Israel. Como eu falei, não o Israel da guerra, mas o Israel celestial, a que todos nós pertencemos. Mas, irmãos, eu pergunto para vocês, qual finalmente foi a causa da cruz? Por que Deus permitiu esse evento dessa magnitude? Só tem uma única resposta. Vocês devem saber de cor. E vão repetir comigo. João 3,16. Eu faço a pergunta, vocês respondem. Por que Deus permitiu a morte de Cristo na cruz? Porque Deus... Amém? Vocês acham que eu terminei de falar? Não. Eu posso falar mais 10 minutos? Pastor Ibrael, o senhor está de volta. Depois de aprovado mais 20 minutos que eles me deram, eu vou continuar a minha fala, viu? Foi 20 ou 30 que eu falei? Meus amados, tem um detalhe aqui nessa história. Ela não pode parar por aqui. Cristo não veio para nos trazer tristeza. Essa sexta-feira é um evento muito triste. A gente lê e se machuca. E quando a gente separa assim em detalhes, parece que dói mais ainda. Mas Cristo não veio para ser vencido pela morte. E nem veio para nos trazer tristeza. Houve outro evento. O evento do domingo. Vamos ler Mateus 28? A partir do verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavorecidos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Até aqui. A história de Cristo não termina na sexta-feira. Ela começa no domingo. E a nossa também. Vocês lembram da passagem da ressurreição de Lázaro? Qualquer hora a gente conversa sobre isso. Naquele evento em que Cristo ressuscita Lázaro, ele dá algumas ordens. Ele chega já no quarto dia, Lázaro já está sepultado, e ele dá uma primeira ordem: removam a pedra. Ele pede para o povo que está ali remover a pedra. Ali ele está nos dando um recado muito claro. Façam a sua parte. Enfrentem a podridão que tem dentro do túmulo. Remexam os podres que vocês têm dentro. Depois ele dá uma segunda ordem. Ele ordena que Lázaro retome a sua vida. Lázaro, vem. Lázaro é liberto da morte, Lázaro vive outra vez. Depois ele morre. E ele dá uma terceira ordem. Ordena que eles removam as ataduras. Lázaro é liberto das ataduras que prendem. Nesse texto que nós lemos aqui de Jesus, do domingo, ninguém removeu a pedra. Foi o próprio Deus que removeu. Quem ressuscita não é uma pessoa. É o próprio Filho de Deus. As ataduras são removidas. E nós é que somos libertos do pecado. Amém? Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Para dizer que eu não falei sobre o tema da reforma, solos Christus. Somente Cristo. Quem é Cristo para você? Qual é o seu relacionamento com Ele? Se a sua vizinha lhe perguntar, você agora é crente, só vive na igreja, não tem mais tempo para ir para as festas com a gente, quem foi esse Cristo, afinal de contas? O que você responderia? Talvez você tivesse que primeiramente fazer uma correção de pergunta. Minha vizinha, não é quem foi Cristo, é quem é Cristo, Ele é vivo, Ele vive hoje. Quem é Cristo para você? O que Ele já fez na sua vida? Já analisou isso? Lembrem da sexta-feira. Isso basta.
O que ele faz na sua vida hoje? Amanhã de manhã, quando se acordarem, ao abrir os olhos, lembrem-se das misericórdias de Deus que são renovadas a cada manhã. Lembre-se do pão na sua mesa. Lembre-se da sua saúde, dos seus filhos, dos seus netos que correm rindo em direção aos seus braços. São misericórdia de Deus. E o que ele fará por você? O que é que você imagina? Lembre-se do domingo. Lembre-se da pedra removida. Lembre-se da sua ressurreição. Lembre-se do novo céu e a nova terra. Lembre-se da vida eterna. Lembre-se do perdão do pecado. Lembre-se da salvação. Esse é o seu futuro, dado por Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? O pastor, se me permite, mas eu vou ter que voltar lá para o começo da Bíblia, viu? Para falar quem era Cristo, eu tenho que começar tudo de novo. Do princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava vazia e sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. A luz chamou de dia, as trevas noite. Houve tarde e manhã, ou primeiro dia. Vocês são capazes de adivinhar quem é que estava junto com Deus nesse primeiro dia? Cristo Jesus, meu irmão. Muito bem. Cristo Jesus. Olha só. Séculos e mais séculos, muitos séculos depois desse momento da criação, 50 anos depois da sexta-feira, um dos discípulos de Jesus, o que ele deixou tomando conta da mãe? Irmão de Tiago, filho de Zebedeu. João escreve uma das definições mais belas que a gente pode ter a respeito de Cristo. João, ele começa o seu evangelho com a mesma expressão de Gênesis, no princípio. É como se ele estivesse querendo validar o que estava escrito em Gênesis. É como se ele estivesse transportando Jesus para o momento da criação. E João diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João coloca nas mãos de Cristo a autoria da criação. Mas ele diz mais. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não apenas a natureza criada, mas a nossa vida. A vida dele, a luz dele. João diz ainda que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A gente pode até se perguntar, sabe? E aqueles milagres que ele fez? A gente não participou daquilo que nós não estamos no tempo dele. Aquele monte de milagre que Jesus fez, aquilo não acontece mais? Aquilo ficou para o passado? Eu acho que não. Ele acalmou ventos e o mar. Então ele é capaz de acalmar nossa alma, nos dando paz de espírito, nos dando tranquilidade para enfrentar os ventos que estão por fora do nosso barco, as tormentas da vida. Ele andou sobre as águas, então ele é capaz de soberanamente pisotear os nossos inimigos, as nossas doenças que não se curam, e nós o glorificarmos diante do tamanho da sua obra. Ele curou cegos. Então ele é capaz de curar a nossa cegueira espiritual e nos fazer enxergar a sua luz que brilha nas trevas. Amém? Ele curou surdos, pessoas que não ouviam. Então ele é capaz hoje, meus irmãos, de curar a nossa surdez e nos fazer escutar o testemunho da sua vida que nos é dado através desse livro. Que, aliás, foi ele mesmo que mandou escrever. Ele curou coxos, paralíticos, pessoas que se rastejavam como serpentes. Então ele é capaz de endireitar as nossas pernas tortuosas, que tendem a ir para caminhos pavimentados, bonitos, enfeitados com luzes de neon, mas que levam à perdição. Ele é capaz de pegar nossos pezinhos tronchos e realinhar no caminho da sua casa. Mesmo que seja um caminho espinhoso, ladeiroso, com vales de sombra da morte. Que tenhamos que atravessar a porta estreita, mas é o caminho que leva à sua casa. Ele curou leprosos, pessoas com as suas peles carcomidas de feridas. Ele deixou aqueles homens com a sua pele limpinha.
Sabe o que foi que ele fez por nós, gente? O derramar do sangue dele naquela cruz não foi para sujar a cruz. Foi para lavar a nossa alma, deixar ela branca, alva mais que a neve. Ele ressuscitou mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então ali ele nos deu o modelo exato daquilo que vai acontecer conosco. Nós ressuscitaremos e viveremos com ele em eternidade. Amém? Ele é aquele que bateu no peito e puxou para si o destino da humanidade. Quando disse que era o caminho e que ninguém, senão por mim. Ele ali dividiu a humanidade em duas. Esse é Cristo Jesus. Solos Cristos. Em Efésios, Paulo diz que nós temos sido abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo diz que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E que por amor nos predestinou para a adoção por filhos, pelo beneplácito da sua vontade. Ele nos tem abençoado, ele nos escolheu, ele nos predestinou e ele nos adotou. Tudo isso com um único objetivo: o louvor da glória da sua graça. Nós somos feitos para o louvor da graça de Deus. O Deus Pai cria tudo e todos. O Deus Filho salva. E o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nos guia em santidade por nossas vidas, até a segunda vinda de Cristo. Concluindo finalmente, agora sim vou acabar. Meus irmãos, o que eu peço a Deus nessa hora é que o 31 de outubro de 1517, o dia da reforma, seja um dia presente em vocês, hoje, amanhã, depois de amanhã. Todos os dias das suas vidas sejam dias da reforma de Lutero, porque não é uma reforma de Lutero, é uma volta ao cristianismo primitivo. Que as Escrituras sejam a lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Como é que a gente fortalece a fé? Lendo as Escrituras, orando e estando em comunhão. Que a sua fé seja cada vez mais fortalecida pela palavra. Que a sua mão, meus irmãos, sempre estejam estendidas em direção à graça de Deus, reconhecendo que você é muito parecido com aquele mendigo que necessita de um prato de comida. Que cada vez mais intensamente você tenha Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E lembre-se, se Ele é o Senhor, você é servo. E servo não tem vontade própria. Então siga um caminho de Cristo. Que você não se afaste dos caminhos de Deus. E sempre esteja a reconhecer a sua soberania e que sinta em seu coração a intensa necessidade de lhe prestar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre todos nós. Amém?